Nós fazemos o curativo, administramos medicações, damos o banho de leito. Mas temos varizes nas nossas pernas, dores intensas nas costas, medo de errar, sono. Nós fazemos a sua reabilitação, cuidamos do seu movimento, mas também doem os nossos músculos e articulações. Nós preparamos um diário alimentar perfeito, cuidamos da sua saúde, fazendo uma dieta para que você fique bonita e saudável. Mas sequer temos horário para almoçar. Nós conversamos com você, cuidamos do seu psicológico, orientamos, ouvimos, aconselhamos, mas também temos medo, angústias e ficamos depressivos. Às vezes, vamos para casa frustrados por não conseguir resolver um problema. Às vezes, deixamos de lado a nossa casa, os nossos filhos, o nosso lazer, a nossa saúde pela saúde do próximo. Mas quando chegamos em casa no final do dia, com aquela sensação de dever cumprido e aquela paixão por ser profissional de saúde, podemos dizer que tudo vale a pena. Você que está nos acompanhando a partir de agora, estamos iniciando o programa Saúde em Foco. Primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês que já estão nos seguindo, aqueles que já estão encaminhando sugestões de tema, perguntas, aqueles que estão nos motivando, nos incentivando. Esse programa é para você. Meu nome é Emanuel Severo, eu sou enfermeiro e tenho o prazer de estar aqui à frente de um programa de TV para falar do assunto mais importante da sociedade, a saúde. Esse programa é para você que é ou já foi paciente, para você que já precisou ficar numa fila de um postinho de saúde, para você que já precisou de um hospital, para você profissional de saúde, assim como eu, para você gestor de saúde. Eu quero você comigo toda quinta-feira, às 22 horas, para falar sobre dicas, informações, curiosidades e até assuntos polêmicos. Saúde em Foco. A gente vai para um intervalinho rápido e já voltamos com a nossa primeira entrevistada. A enfermeira, doutora e professora Maria Isabel Raimundo Ferraz. Ela vem para falar sobre um assunto importantíssimo, é a minha área de atuação, a enfermagem. Como o mosquito da dengue nasce uma semana, a gente precisa combater os criadouros todos os sábados. Bom, mas o que a gente tem que fazer? Olha, temos que tampar bem caixas d'água, virar os baldes, limpar calhas, esvaziar garrafas, fechar bem as lixeiras e colocar areia nos vasos de plantas. Além disso, toda grávida precisa se cuidar das picadas do mosquito. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Bem, eu sou enfermeiro e não teria como começar o Saúde em Foco sem entrevistar um profissional da enfermagem, que é a área que eu atuo, que é a área que eu me apaixono todos os dias, conforme o dia a dia da profissão. Foi por isso que a gente convidou a professora Maria Isabel para conversar com a gente aqui sobre a enfermagem. E a primeira pergunta que eu te faço é: o que é a enfermagem? Então, Emanuel, a enfermagem ela é uma ciência e que ela é denominada de ciência e arte de cuidar. Cuidar de quem? Nós cuidamos de pessoas, de seres humanos. E por que ela é ciência? Porque ela é pautada, é uma profissão desempenhada por homens e mulheres e ela é pautada no conhecimento científico. Então, quando nós realizamos um cuidado para as pessoas,
saudáveis ou doentes ou em reabilitação, mesmo após uma doença, nós trabalhamos com um cuidado sistematizado. Então, trabalhamos com um cuidado científico pautado em resultados de pesquisas científicas, de estudos, de planejamentos. Então, todo o cuidado que a enfermagem, composta por todos os seus profissionais, ela realiza a partir da ciência, do que se considera ciência. Então, ela é a ciência. E ela é a arte a partir do momento em que nós trabalhamos no sentido humanista. Então, quando nós trabalhamos com arte, nós trabalhamos com sensibilidade, com o humano e com a essência do sentido do que significa realmente cuidar. Muitas profissões realizam o cuidado, mas o cuidado de enfermagem, enquanto ciência, somente os profissionais de enfermagem o realizam. E realizam ou deveriam realizá-lo brilhantemente, com todos esses aspectos, com conhecimento científico e com os aspectos humanos, humanistas, de sensibilidade, de conhecimento e de aproximação com esses seres humanos com os quais nós vivemos, convivemos e que são os usuários dos serviços de saúde. O profissional enfermeiro deveria realizar brilhantemente. E o que é ser enfermeiro? Então, ser enfermeiro é interessante essa sua pergunta, porque ser enfermeiro significa que nós temos 3 classificações na enfermagem. Nós temos o enfermeiro, nós temos o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem. Então, o enfermeiro é aquele profissional que tem nível superior. É aquele profissional que foi para uma universidade ou para uma faculdade e ele cursou e concluiu o seu nível superior e ele tem, sim, né, uma identidade profissional, ele tem o seu registro profissional e ele tem responsabilidades profissionais e competências e responsabilidades de nível superior. O técnico e o auxiliar de enfermagem, eles são nível técnico, então, de nível médio. São profissionais de nível médio que trabalham muitas vezes isoladamente, mas geralmente coordenados e gerenciados por um enfermeiro. E na sociedade, ainda na nossa profissão, todos são chamados de enfermeiros. E essa pergunta é importantíssima, porque o enfermeiro é aquele profissional que tem nível superior. E o técnico e auxiliar são profissionais de nível médio, que todos têm competências diferentes, mas que se entrelaçam, que se complementam para que se possa realizar um cuidado de enfermagem completo e que previna o adoecimento ou que recupere e reabilite a saúde do ser humano. E quais as competências do enfermeiro? Então, são inúmeras. Eu destaco algumas, né? Poderíamos falar durante muito tempo com relação às competências do enfermeiro. Mas o enfermeiro, ele tem competências que nós poderíamos denominar. Ele tem competência para atuar na assistência, na gerência, na gestão. E essas competências do enfermeiro, ele tem algumas competências que são privativas do enfermeiro. Então, por exemplo, realizar uma consulta de enfermagem, que nela tem todo um processo envolvido, que envolve inclusive exame físico, entrevista, o diagnóstico de enfermagem para saber quais são as necessidades de saúde daquela pessoa. Após isso, ele identifica essas necessidades de saúde e a partir disso ele vai prescrever um cuidado de enfermagem que deve ser realizado por outros enfermeiros ou pela equipe de enfermagem, por técnicos e auxiliares de enfermagem. Então, a consulta de enfermagem, que está dentro, né, que faz parte das competências do enfermeiro, ela só pode ser realizada pelo profissional de nível superior. E este profissional, ele também pode desempenhar todas as funções de cuidado de enfermagem, né? Que seria a identificação das necessidades de saúde, quais são os problemas que aquela pessoa tem, que necessidade ela tem e quais são os cuidados que ele ou que a sua equipe precisam realizar para contribuir para a melhoria da saúde dessa pessoa. E uma boa consulta de enfermagem, um bom exame físico, uma boa anamnese, sim, dá o diferencial do profissional enfermeiro. Certamente. É uma competência científica, técnica e científica, e que ela deve ser executada pelos enfermeiros. Isso contribui para quê? Para que se identifique as reais necessidades dos usuários, dos
pacientes, né, dos clientes, e para que o cuidado seja mais efetivo. Então, além do que isso traz valorização para o profissional e empoderamento e autonomia para este profissional. Então é um direito, é um dever do enfermeiro realizar com competência técnica e científica, e ao mesmo tempo é um direito dele sim de examinar, né, e prescrever os cuidados de enfermagem. Com certeza. Professora, vou te fazer uma pergunta baseada na nossa realidade. A gente, quando vai entrar no mercado de trabalho, quando está entrando logo que a gente se forma, a pergunta que fazem para nós numa entrevista é: qual é a área que você gostaria de atuar? Qual que é a tua área de paixão? Então, eu hoje sou professora da universidade, atuei durante muitos anos, então hoje eu estou no ensino, na docência, que é uma das áreas de atuação que o enfermeiro pode realizar. Ele pode também, né, realizar, estar na assistência, nos 3 níveis de atenção, na atenção primária, secundária ou terciária. E a área de assistência que eu me identifiquei, que eu atuei desde o término da minha graduação, foi a área de oncologia. Eu gosto muito da área de oncologia e é para esse campo que eu vou com os meus alunos, então que eu fui enfermeira, fui gerencial e fui assistencial, e hoje eu vou com os acadêmicos, né, do curso de enfermagem. Outra área de estudo que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo na universidade foi com o cuidado às mulheres vítimas de violência. Então, é uma área que eu desenvolvi, né, de pesquisa no mestrado e no doutorado, e que provocam sofrimento, adoecimento de inúmeras mulheres, e que é uma área apaixonante e, eu digo assim, muito recente como objeto de atenção na enfermagem. E importantíssima. Fundamental. Né? Com certeza. Professora, no nosso dia a dia surgem alguns questionamentos e eu vou te fazer uma provocação técnica agora. Você não acha que quando a gente fala na palavra humanização, a gente começa a pensar que as pessoas, o ser humano, o próprio profissional de saúde está se desumanizando? Essa colocação ela é fundamental, vez que na essência da profissão enfermagem, quando nós dizemos que ela é ciência, que ela é arte, quando ela é arte, ela deve ser dotada de ações e condutas humanas. Então, ela deve ter um caráter humanista, ou seja, permeado, sim, pelo conhecimento técnico, pelo conhecimento científico e pelas ações e pela sensibilidade, pela aproximação, pela construção de uma relação terapêutica com o usuário, com o paciente, com o cliente, seja como ele for denominado, dependendo, né, do âmbito em que as pessoas estiverem atuando, mas chega a ser eu sempre digo que chega a ser um paradoxo. Quando nós percebemos que precisou existir uma política de humanização, significa que as pessoas acabaram com o tempo realizando funções e procedimentos técnicos e não humanos. Então nós precisamos desempenhar e desenvolver as funções técnicas, mas jamais podemos perder a essência do que é a nossa profissão, que é o quê? O caráter humanitário, humanista, em primeiro lugar. Nós que somos enfermeiros, tentamos mostrar para a sociedade o valor da nossa profissão. E você acha que a nossa profissão é valorizada? Então, quando nós procuramos geralmente a enfermagem, nós deveríamos procurá-la principalmente, né, pela aproximação que temos com esta profissão, que tem, né, a missão de realizar, né, nós temos, né, uma característica de realizar o cuidado humano. Então, nós temos 2 aspectos. Em determinado momento, a profissão ela é essencial para a vida humana. Ela é uma das profissões que tem inúmeros campos de trabalho, inúmeras possibilidades de trabalho, mas
ao mesmo tempo e que ela é valorizada justamente no momento que nós realizamos um cuidado científico, técnico, científico e humano. Ela tem algumas fragilidades e que nós não podemos deixar de falar, que é justamente a condição de fragilidade da valorização em alguns momentos institucional, no momento em que nós falamos de institucional, no momento que a gente fala de escassez de profissionais para desempenhar um bom cuidado de enfermagem, atendendo todas as necessidades daquelas pessoas que procuram aquela unidade ou que vão até a comunidade para realizar uma ação preventiva, e principalmente no momento em que a gente vive um momento de extrema fragilidade pela condição de desvalorização financeira. Então, as instituições, nós precisamos de valorização institucional no sentido de profissionais, quantidade de profissionais, número de profissionais, qualificação desses profissionais, uma boa remuneração e condições de trabalho. Então, se eu dissesse que se fosse mais valorizado esses aspectos, nós teríamos certamente um impacto muito positivo na qualidade do cuidado realizado. Então, quando eu digo que também nós precisamos de infraestrutura, nós precisamos de qualidade de materiais, de equipamentos, até da existência em determinados momentos do mínimo para que se possa ter condições de trabalho. Então, carece disso, né, nesse momento, mas ao mesmo tempo existe uma valorização muito grande por parte dos usuários e dos colegas de trabalho nos quais nós estamos inseridos, e que eu acredito que a gente precisa continuar fortalecendo isso. O enfermeiro ele precisa dessas condições para ter autonomia, ele precisa ter incentivo, ele precisa ter condições de ter autonomia, de ter valorização profissional, para que esse cuidado seja pleno, seja completo. Você já viveu alguma história emocionante que te faça dar mais valor pela tua profissão? Certamente. Uma das características que que me aproximou e que me faz permanecer são as experiências, as vivências que nós temos. Quando um profissional ele está inserido em um serviço de saúde, em uma instituição, muito possivelmente ele seja avaliado de várias formas, através de uma avaliação formal ou através de uma avaliação informal. Quando nós falamos de avaliação formal, é aquela avaliação que a própria gerência pode aplicar, ou que a própria instituição pode aplicar mediante os colegas, mediante os próprios usuários e através da autoavaliação. Uma das condições que sempre me tocam e sempre me emocionam são as vivências, as experiências de quando a gente se autoavalia. Eu considero que nós precisamos muito nos autoavaliarmos diariamente, porque as pessoas que nós cuidamos, elas nos dão a resposta de como é o nosso trabalho. E uma das condições que eu considero emocionantes e que para quem vai entrar na profissão é que nós trabalhamos com a alegria e com a tristeza, com o nascimento e com a morte. Nós trabalhamos com os extremos da vida. E isso é muito gratificante, porque ao mesmo tempo em que eu cuido daquela família que vive o nascimento de uma criança, ou que vive um momento de cura, ou que vive um momento de satisfação em um determinado tratamento, ou mesmo numa resposta, quando eu trabalho com prevenção, que eu tenho menos índices de adoecimento e de propagação de doenças, eu também trabalho com o momento da morte, da finitude da vida. E um dos momentos muito marcantes é que no momento da finitude da vida é muito difícil para o enfermeiro trabalhar nesse sentido. Mas quando a pessoa que está na finitude da vida, ou seja, que está próximo da morte, ela escolhe você para estar com ela no momento da morte, significa que você foi muito importante para ela. Com certeza. Ou que escolha no momento do nascimento, né, de um filho, ou em determinado momento da vida. Mas eu gosto muito de trabalhar com os dois extremos. Quando alguém te escolhe ou para o nascimento ou para a morte, que talvez seja um dos momentos mais temidos por muitas pessoas, significa que você atingiu o teu objetivo.
que você construiu uma relação terapêutica, que essa pessoa confia em você para estar com ela até no momento do fim da existência, ou seja, até no momento da morte. Isso é muito emocionante, isso sempre me tocou e vai me tocar durante toda a vida, e isso só vai conseguir aquele enfermeiro, respondendo novamente a tua pergunta, que trabalhou com um caráter humanista, com uma condição e com um perfil humanista. Isso é extremamente gratificante. Então nós temos aspectos positivos e negativos, como em qualquer outra profissão, mas que na nossa é de extrema importância, porque geralmente, na maioria das vezes, nós estamos com as pessoas em momentos de fragilidade. E elas entregarem o seu corpo, que é o sagrado, para ser cuidado, precisa de muita competência, precisa de muita responsabilidade, e isso significa ser enfermeiro, significa colocar em prática a enfermagem. E precisa de muito amor, né? Muito, cada vez mais. Muito amor. Só que ao mesmo tempo, valorização. Antes da gente começar a gravar, a professora Maria Isabel falou que era apaixonada pela profissão. E para aquele aluno que está no ensino médio, que está pensando em fazer enfermagem, qual é a dica que você dá? Então, eu dou a dica que, em primeiro lugar, que se tem vontade de trabalhar com pessoas e se tem vontade, se imagina, né, como que pode ter uma aproximação com a nossa profissão, que ele se encoraje. Que ele se encoraje porque, como eu falei, existem aspectos positivos e negativos, mas ela é uma profissão extremamente gratificante e fundamental para a vida humana. Porque em algum momento da vida nós teremos ou agravos ou doenças que nos trarão momentos de fragilidade. E nós precisamos do enfermeiro também, não só para a recuperação e reabilitação, mas nós precisamos do enfermeiro também para trabalhar na promoção e na prevenção do adoecimento ou de complicações. Então eu diria, tenha coragem, mas venha pensando que você vai trabalhar com o humano, com o científico e com o humano. É extremamente gratificante, e as pessoas com quem você irá trabalhar e com os usuários que você irá cuidar, eles te darão a resposta de como você está atuando. Com certeza temos muitos alunos nos assistindo. Qual é a dica que você dá para o acadêmico de enfermagem que está nos assistindo e que às vezes precisa de uma motivação para fazer a diferença lá na frente? Digo, estude muito, seja muito responsável, seja muito ético na tua profissão. E o ser ético às vezes é você dizer alguns nãos, é você se posicionar diante de algumas dificuldades, e tenha persistência, porque vai valer a pena. E existem muitas áreas que nós atuamos que são extremamente bem remuneradas. Então eu sempre digo para o acadêmico, estude e procure a melhor posição dentro da tua profissão. Ela existe, basta você encontrar. O Saúde em Foco tem o objetivo de trazer pessoas importantes, trazer pessoas renomadas e também trazer pessoas apaixonadas pela profissão. Nesse momento eu te agradeço a tua disponibilidade, a tua presença. Eu espero que a gente possa continuar fazendo a diferença pela enfermagem. Com certeza. E persistindo e lutando sempre para melhorias, para fortalecimento, para que nós todos cresçamos e em prol da mudança dessa realidade social que hoje existe no Brasil e fora do Brasil, enfim, né? Onde estejamos, seremos sempre enfermeiros. Isso aí. Muito obrigado. Obrigada. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do primeiro Saúde em Foco. Foi um prazer estar com vocês. Esse programa também será transmitido no nosso canal do YouTube, Programa Saúde em Foco, ou na nossa página no Facebook. Eu quero você lá. Se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma sugestão de tema para que a gente aborde aqui no programa, mande sua mensagem lá na página. Mande um e-mail, enfermeiroemanuel@hotmail.com. Na semana que vem, estaremos aqui com a fisioterapeuta Sinara Chaya. Ela vem falar conosco sobre microfisioterapia. Semana que vem, eu espero você.